E na categoria Contos da Península de Oscar dos Chu. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E no programa de hoje vamos falar sobre Oscar. Houve a cerimônia do Oscar nesse domingo, nesse final de semana, mas dessa vez, infelizmente, não houve nenhuma obra árabe que tenha vencido a estatueta. Mas, no passado, isso já aconteceu. Não apenas obras árabes, como também outros filmes de países do Oriente Médio, como também um ator de ascendência árabe. E vamos falar disso tudo. E para começar, vamos logo falando do grande vencedor, o filme que ganhou de fato a estatueta, ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que na época era chamado de melhor filme estrangeiro. Foi uma produção argelina, uma produção francesa e argelina chamada Z. Ganhou o Oscar nessa categoria de melhor filme internacional em 1970. E esse filme ele foi dirigido por Constantin Costas Gavras e com o roteiro dele e também de Georges Semprún. O filme ele é baseado num romance que tem o mesmo nome do filme, Z. E, no caso, o romance escrito por Vassílicos e que conta a história de um assassinato de um deputado grego chamado Grigoris Lambrax. E esse foi o único filme de produção árabe que de fato venceu o Oscar. Houve outras indicações, outros filmes de outros países, mas o único de fato que venceu o Oscar foi o Z, vencendo aí o Oscar em 1970. Mas teve outras duas produções de um país do Oriente Médio, que não é árabe, mas que também levaram o Oscar na categoria de melhor filme internacional, ou melhor filme estrangeiro. E no caso foram dois filmes do Irã. O primeiro foi o filme A Separação, que ele venceu o Oscar nessa categoria em 2012. É um filme escrito e dirigido por Asghar Farhadi. E ele conta a história de um casal que acaba se separando porque a mulher queria sair do país, sair do Irã para buscar uma vida melhor em outro lugar, para dar uma condição melhor para a filha do casal, enquanto o marido, o homem, ele com um pai idoso, com Alzheimer, doente, ele acaba não podendo sair do país para cuidar desse pai. E nisso ele contrata uma diarista para ajudar nos afazeres da casa, para cuidar, ajudar no cuidado com o pai dele, mas aí no caso ela vai estar grávida, e aí vai entrar todo um contexto moral, ético, religioso nessa questão, o filme ele conta, esse drama, essa questão que vai em torno desse personagem. E o outro filme que também venceu o Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, também um filme iraniano, chamado O Apartamento. Esse filme ganhou o Oscar em 2017 e esse filme ele também
é dirigido por Asghar Farhadi. Então, para você ver, né, esse diretor ele já levou 2 filmes a vencer o Oscar de melhor filme internacional. E no caso desse filme, O Apartamento, ele é um filme mais de suspense. Ele vai contar a história de um jovem casal que, devido aos riscos de desabamento do prédio que eles moravam, eles acabaram se mudando para um outro prédio, né, para um outro apartamento. Só que nesse novo apartamento havia, né, uma inquilina que morava anteriormente nele que sofreu um incidente grave nesse apartamento. E quando eles foram para lá, passaram a morar lá, começa a acontecer, a vida deles começa a mudar de uma maneira bastante drástica. Então foi esse filme também. Então os 3 filmes aqui, citando que venceram o Oscar de melhor filme internacional, O Único Árabe, é o filme argelino Z, e 2 filmes iranianos, O Irã, país do Oriente Médio, que não é árabe, é persa, venceu na categoria em 2012 com A Separação e em 2017 com o filme O Apartamento. Mas, no caso, foram esses os 3 vencedores, mas outros países árabes e também países do Oriente Médio também já tiveram indicações ao Oscar, né? A Argélia e Irã não foram os únicos. Além de Argélia e Irã, também tivemos Palestina, Mauritânia, Jordânia, Líbano, Tunísia e Israel, que não é um país árabe, mas que está localizado no Oriente Médio. E dentre os países árabes, o que de fato teve mais indicações de melhor filme estrangeiro ao longo da história do Oscar foi justamente a Argélia, né, que levou a estatueta com o filme Z, em 1970. Ela teve ao todo 5 indicações de melhor filme estrangeiro na história do Oscar. Mas o país do Oriente Médio, né, e no caso, entre os países árabes também e os países do Oriente Médio, incluindo os não árabes, o que mais teve indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro foi Israel, que teve 10 indicações ao longo da sua história, mas acabou não vencendo nenhuma. Né? No caso, o Irã teve menos indicações, venceu 2, a Argélia teve 5 indicações, venceu 1, Israel teve 10, mas nunca chegou a ganhar. 2019 foi um ano bem especial para o mundo árabe, dentro do cinema, né, do Oscar, porque houve 3 indicações em 3 categorias diferentes. A primeira delas, de melhor ator, que quem venceu foi o ator Rami Malek, que ele é um ator estadunidense-americano, mas de ascendência egípcia. Então ele tem essa ascendência árabe. E ele venceu na categoria Melhor Ator interpretando Fred Mercury no filme Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen, da banda Queen, como o Fred Mercury entrou no Queen. É um filme bastante interessante. Eu cheguei a assistir esse filme, inclusive, no cinema. Para quem gosta, é uma boa pedida. E ele faz uma interpretação muito boa, de fato, muito digna de Oscar. Mas nesse ano, como eu falei, houve outras 2 indicações, mas essas, infelizmente, acabaram não vencendo. Uma delas foi na categoria Melhor Filme Estrangeiro, que foi um filme libanês chamado Carfanal, e o filme foi dirigido pela Nadine Labak. E esse foi o segundo ano, né, em 2019, segundo ano consecutivo que um filme libanês disputou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Não venceu, mas deixou
essa sua marca. E também teve na categoria melhor documentário, um documentário do Sírio, né, do produtor, diretor sírio Talal Derk. E o filme chama Sobre Pais e Filhos. E ele retrata uma família muçulmana radical que vive na Síria, né? Esse produtor e diretor, ele não mora mais na Síria, ele mora na Alemanha, ele mora em Berlim, mas ele voltou à Síria justamente para gravar esse documentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se não gostou, pode dar o seu dislike, deixem suas sugestões nos comentários, pode comentar o que você quiser, desde que seja de maneira respeitosa, pode inclusive fazer críticas construtivas, sempre é válido. Não deixe de se inscrever, nem ativar o sininho de notificações para você sempre ficar atento, sempre saber quando sai um vídeo novo. Aí ative esse sininho de notificações e se quiser fazer uma contribuição para ajudar no crescimento do canal, de qualquer valor, faça um Pix para o CPF 079-798-92690. Siga nossas redes sociais, no Instagram, @Contos da Península. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!